vou te dizer o que não funciona. Ficar em casa esperando não funciona. Ah, eu mandei os currículos e eu estou esperando. Ah, tem um amigo que eu pedi ajuda. Gente, como eu sou palestrante, eu gosto de estudar oratória e eu gosto de ver e ouvir grandes oradores. O pastor Edir Macedo, da Igreja Universal, é um grande orador. Eu não estou dizendo que eu sigo a Igreja Universal, não estou dizendo que eu gosto do pastor Edir Macedo. Não é isso. E também se gosto, se sigo, também não vem ao caso aqui. Mas o que eu estou dizendo é que ele é um grande orador. Ele prende a atenção das pessoas com a oratória dele. Pois bem, então, algumas vezes de madrugada, perdia o sono, eu ficava assistindo lá a Record e vendo a transmissão dos cultos do pastor Edir Macedo. E uma vez eu me surpreendi. Ele estava nesse tema emprego, e aí ele falou assim: levanta a mão quem trouxe a carteira de trabalho para ser abençoada por Jesus. Aí todo mundo levantou lá, nossa, um mar de gente. Quando vem a câmera assim para a plateia, é um mar de gente, é muita gente lá na igreja. E todo mundo levantando, tal. Ele, pode baixar a mão. Eu vou pedir, Jesus vai operar hoje, Jesus vai trabalhar e vai te ajudar. Mas antes de eu pedir a Jesus, deixa eu fazer a segunda pergunta. Levanta a mão quem hoje acordou cedinho e foi procurar emprego. Gente, uma meia dúzia só. Aí ele deu um sermão. Falou, olha, eu vou falar uma coisa para você. Jesus é poderoso. Jesus concede e consegue os milagres. E muita coisa Jesus vai conseguir essa noite aqui. Mas eu vou falar uma coisa que não vai acontecer. Hoje vai acontecer muita coisa aqui, mas tem uma coisa que não vai acontecer. Amanhã, meio-dia, alguém bate palmas ou toca a sua campainha, você levanta com o olho cheio de remela, que acabou de acordar, vai até a porta atender, abre a porta e quem é? Jesus, falando o seguinte: meu filho vim trazer um emprego para você. Isso não vai acontecer. E eu me surpreendi, o bispo Edir Macedo falando isso. Eu falei, nossa, olha, ele está dando um choque de realidade nas pessoas. E aí ele continuou lá na pregação dele, dizendo que Jesus ajuda quem cedo madruga, que você tem que fazer a sua parte, você tem que dar o primeiro passo, ou seja. Então eu preciso dizer para você o que não vai acontecer. Você ficar esperando e alguém vai bater na sua porta. Até acontece. Mas como não foi uma coisa com uma atitude positiva, a chance de ser duradoura é pequena. E a chance dessa oportunidade é menor quando você fica esperando. Aliás, infinitamente menor. O que você precisa fazer então? Sérgio, você está falando, você falou que vai me dar um emprego. Vou dizer agora o que você precisa fazer. Você precisa melhorar a sua empregabilidade, com a base de conhecimento que qualquer trabalhador precisa ter. E agora eu completo a promessa que eu fiz para você. Se você tiver o mínimo do mínimo de conhecimento, você não fica sem emprego. 6 tópicos, 6 temas que te conduzem a melhorar a sua empregabilidade. Primeiro tópico, técnica de redação. Gente, a língua portuguesa não é uma língua fácil. Ah, mas hoje em dia a gente põe lá VC, KKK, chua, chua, chua. Isso é muito legal na sua vida pessoal, mas na vida profissional, você até pode usar essa linguagem informal em alguns momentos. O que você não pode é não saber usar a linguagem formal quando ela for necessária. Eu uso também essas abreviações. Mas quando é necessário uma linguagem formal, eu sei usar. Então, é diferente quando você usa essa linguagem informal e só sabe ela. Porque às vezes você precisa fazer um e-mail mais formal, você precisa redigir uma carta comercial, uma proposta, um termo de intenção, uma minuta de contrato. Ah, advogado faz. Não. Tem uma empresa, a empresa é pequena. Se cada minuta de contrato eu for utilizar um advogado, se cada proposta eu for utilizar um advogado, pagar 500 mil reais, não tem dinheiro.
que aguente isso. Então eu tenho que fazer, eu preciso entender, eu tenho que ter um mínimo de entendimento de técnica de redação. Segundo item, comunicação interpessoal. Você precisa saber conversar. Você precisa saber comunicar assertivamente. Você precisa saber fazer um atendimento ao cliente. Você precisa saber falar para uma plateia. Às vezes você precisa explicar alguma coisa para 2, 3 pessoas numa reunião. Ah, mas eu sou tímido. Vai resolver a timidez. Eu também sou tímido. Mas fui atrás de conhecimento. E hoje eu falo com segurança. Terceiro item. Matemática. Precisa saber o mínimo do mínimo. Mas, Sérgio, hoje em dia o celular faz conta. O Excel é incrível. Ele é uma planilha eletrônica, ele faz... Gente, a calculadora é muito boa. Uma calculadora financeira, a internet está cheio de fórmulas. Mas se você não conhece os princípios da matemática, você não sabe como colocar uma fórmula no Excel. E se você não sabe colocar uma fórmula, o que você vai usar o Excel? Como é que ele vai fazer as contas? Tem que saber colocar fórmula. E para colocar fórmula, você precisa um mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo de matemática. Por exemplo, as 4 operações, equação do primeiro grau, regra de 3, porcentagem e juros. Isso é o mínimo do mínimo que você precisa saber de matemática. Informática, tecnologia da informação. TI. É o quarto item. Informática. Você precisa conhecer, pelo menos, o pacote Office do Windows. Sabe, mexer num Word ou num outro editor de texto, no Excel, uma planilha eletrônica, no PowerPoint para fazer uma pequena apresentação. Nossa, Sérgio, hoje em dia tem Movie Maker, tem... Ok, tudo bem, mas o PowerPoint ainda é básico e funciona bem. Então é o básico que eu estou falando aqui que você precisa saber. Navegar na internet, poxa, isso é o que eu sei fazer. Você sabe fazer entrar em redes sociais. Você sabe ficar batendo papo, mas você sabe fazer uma pesquisa séria na internet? Você precisa entender de aplicativos, mobile, saber utilizar as coisas no celular. Quinto item, ética e conduta profissional. Você precisa saber o mínimo do mínimo. Sérgio, hoje em dia essas coisas não precisa. Isso não é tão o quê? Você até não tem isso explícito, mas vai procurar um emprego e vai vestido de qualquer jeito para você ver. Aí você tem lá a pessoa de terno e gravata para uma função que é formal, que vai receber clientes que vão vir da Inglaterra, da Irlanda, que vão vir do Reino Unido. E você vai recepcionar essas pessoas e servir de suporte, conduzi-los. Aí você tem candidatos ali que estão de terno e gravata e você foi de camisa regata, bermuda e havaiana. Você acha que você tem chance de ser contratado? Você precisa saber, no mínimo, um pouco de conduta profissional com relação à vestimenta, um pouco de ética, entender hierarquia, entender respeito. Respeito não se impõe, respeito se conquista. Você precisa saber alguma coisa sobre assiduidade e responsabilidade. Você precisa entender a atitude de liderança, mínimo de asseio corporal. Ei, Sérgio, asseio corporal? Nossa, mas isso aí, o que você está querendo dizer? Falei, saber se limpar, tomar banho, escovar os dentes. Não, mas isso tudo eu sei. Ótimo, então. Quando eu estou dando curso, neste momento eu falo assim para as pessoas que estão ali na plateia, olha, eu não preciso ensinar ninguém a fazer higiene pessoal, né? Todo mundo sabe, todo mundo, sei. Então tá, só para desencargo de consciência, deixa eu perguntar uma coisa. Você vai no banheiro, você faz o número 1 e o número 2. Quando você faz o número 2, você usa o papel higiênico. Alguns lugares não tem a ducha higiênica. Então você se utiliza, aliás, a maioria dos lugares não tem a ducha higiênica. Então você se utiliza do papel higiênico para fazer a sua higiene, porque você acabou de fazer o número 2. Ok? Ok, aquele papel higiênico usado, você joga onde? Tem uma cestinha ali do lado. E aí a maioria das pessoas fala, no cesto. E aí eu sou obrigado a corrigir. Gente, não. Papel higiênico utilizado tem que jogar no vaso. Ah, mas entope. Se você estiver utilizando um vaso sanitário que foi montado de acordo com as regras da construção civil, onde o sifão não tem emenda por dentro, é um tubo de 3 polegadas,
e você está usando um papel higiênico que é biodegradável, que em 3 minutos ele começa a dissolver na água, e você usou pequenos pedaços, porque tem gente que gosta de brincar de múmia, né? Sabe o que é brincar de múmia? Pegar o rolo de papel higiênico, ficar enrolando um monte assim na mão para depois. Aí eu tenho nojo, enrolo um monte. Pô, depois vira uma maçaroca e vai entupir mesmo. Então você precisa pequenos pedaços, vários, quantos forem necessários, até que você complete a sua higiene. E pode jogar no vaso. Ah, mas vai entupir. Se entupir, desentope. O que não pode é colocar aquele material, aquele papel higiênico usado, no cesto. Porque veja, o que sai de você, esse material que você depositou ali, ele é material em decomposição. Enquanto está dentro de você, ele está protegido do oxigênio. Em contato com a atmosfera, em contato com o oxigênio, ele começa a fazer o quê? Proliferar bactérias. Então, se você pega esse papel higiênico, joga no cestinho, aquilo vai virar uma colônia de bactérias. A próxima pessoa que sentar ali, ou você mesmo, se tiver com a resistência baixa, sai dali doente. Entendeu? Mas, Sérgio, você falou que ia falar de emprego e você está ensinando a gente a limpar a bunda. Gente, desculpe o linguajar chulo, mas eu não posso perder a piada, é verdade. Isso é para provar que às vezes você nem sabia disso. Talvez você esteja me escutando aqui e ninguém nunca ensinou você a colocar o papel higiênico usado a forma correta, cortar pedaços pequenos e depois jogar dentro do vaso para poder dar descarga para não virar colônia de bactérias. Talvez você não tenha sido ensinado. Eu não fui ensinado na minha infância. Fui aprender depois de adulto e agora eu faço questão de ensinar todo mundo. Tá? Ah, mas e aquela placa que tem no shopping? Não, jogue. Então, aquela placa são para as pessoas que brincam de múmia, pessoas que não sabem usar, ou o shopping usa aquele tipo de papel higiênico elástico. Sabe aquele que você puxa, assim, aquele vermelho? Aquele não dissolve na água mesmo. Se jogar, vai entupir. Então, papel higiênico de boa qualidade e o usuário sabendo usar, com pequenos pedaços, vários, não vai entupir. Ó, aula de asseio corporal gratuita. Então, voltando, né? Asseio está dentro do 5º item, que é ética e conduta profissional. E o 6º item é conhecimentos gerais. Você precisa ter uma base de conhecimentos gerais. Você precisa saber um pouco de história geral, de história econômica. Lembra que ensinaram para você na escola o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, o ciclo do café, né? Você precisa entender um pouco de geografia, de política internacional. Você quer ver? Eu vou dizer uma coisa para você. Lembra que teve a guerra do Iraque? Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Ah, por quê? Ah, para ir atrás do Osama Bin Laden. Não, para ir atrás das armas químicas. Não, gente. O Iraque tem muito o quê? Petróleo. Petróleo é o bem mais valioso do mundo. É o recurso natural mais valioso do mundo. Ainda é hoje o recurso natural mais valioso. Aonde tinha muito petróleo? No Iraque. Estados Unidos, quando ganhou a guerra do Iraque, a Shell já foi lá, já instalou uma refinaria. Ou seja, o interesse era político-econômico. Entendeu? Tá. Aí, por que você precisa saber disso? Gente, no futuro, qual será o recurso natural de maior valor que nós teremos no planeta Terra? Qual será o recurso natural de maior valor? Água. Água, não é isso? Ótimo. Onde tem mais água? Qual é o país que tem mais água potável no mundo? Brasil. Então onde eles vão invadir? Brasil. E se você... Veja, todo mundo sabe que durante alguns anos, nas escolas americanas, ensinava-se que a Amazônia era um território da ONU. Não pertencia ao Brasil, era um território da ONU. Gente, esse é o início de tomar a nossa Amazônia. Tá? A hora que tiver um pretexto, vão tomar a nossa Amazônia, porque tem recurso natural. E isso você devia saber porque você estudou um pouco de história, um pouco de política internacional, economia, geografia, entendeu? Está dentro de conhecimentos gerais. Você precisa conhecer um pouco sobre as personalidades, sobre pensadores, né? Quem foi Jacques Cousteau, quem foi Kant, Hegel, Sócrates, Aristóteles. O que essas pessoas falavam? Nossa, se eles têm nomes conhecidos, vai ver que eles falavam coisas importantes. Então deixa eu conhecer um pouquinho do que esses pensadores falavam. Porque às vezes você perde uma oportunidade porque você está numa rodinha de conversa informal, seu chefe está lá, toca no assunto e você não sabe nada sobre aquilo. Entendeu? E tem que saber atualidades, tem que saber BBB, tem que saber
quem foi no programa do Ratinho, Silvio Santos está vendendo ou não o SBT, sabe? Essas coisas de fofocaiada e de atualidades, você precisa saber. Então, repetindo, os 6 itens de empregabilidade que vão montar a sua base de conhecimento: técnica de redação, comunicação interpessoal, matemática, informática, ética e conduta profissional e conhecimentos gerais.